Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje, para tratar de um tema importante, estratégico para a cidade de Guarulhos, vamos falar sobre mobilidade urbana e tentar responder algumas questões. Por exemplo, é possível acabar com o caos no trânsito? Será? É possível? Qual a condição para se deslocar hoje de um ponto a outro da cidade de Guarulhos? Que obras estão previstas para amenizar a situação? Você sabia que Guarulhos tem um plano de mobilidade urbana? Pois é, para responder essas e outras questões, vamos receber hoje o secretário de Transportes e Trânsito aqui da cidade de Guarulhos, Atílio Pereira. Olá, Atílio, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado pelo convite e queria cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, Câmara em Pauta, e espero esclarecer todas as dúvidas e ficar à disposição para que depois a população possa, a partir dessa nossa entrevista, se motivada com mais algumas dúvidas, poder esclarecer com a gente. Com certeza, tenho certeza de que será um programa muito esclarecedor. Então, aproveite e participe também com a gente do Câmara em Pauta, mande seu e-mail para camaraemPauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, sugira os temas que você gostaria de ver conversados aqui pela nossa mesa redonda, pelo nosso bate-papo. Também mande ideias, mande opiniões, mande perguntas, mande dúvidas, porque o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos, então não deixe de participar com a gente. Secretária, vamos começar então explicando melhor o conceito de mobilidade urbana, porque é um conceito que está muito na moda, né? Todo mundo fala mobilidade urbana, mobilidade urbana. O que é exatamente esse conceito de mobilidade urbana? Há muito tempo atrás, ou não tão muito tempo atrás, as cidades trabalhavam com um conceito mais de transporte e trânsito. E aí o trânsito, ele leva em consideração todos os modos de deslocamento, seja ele deslocamento a pé, seja de bicicleta, seja com veículo de propulsão animal ou veículo também de propulsão motora. E o transporte, obviamente que aí ele acaba sendo dividido pelo transporte de pessoas e também pelo transporte de cargas, que são as duas modalidades mais importantes. E dentro dessa modalidade transporte, nós temos uma subdivisão importante, que é o modal aéreo, o modal férreo, o modal aquático e o modal terrestre. E aí dentro do terrestre também você tem, que o terrestre chamaríamos de pneus, que aí são os ônibus rodoviários e os municipais e também que são os urbanos. Perfeito. Então, é um conceito de deslocamento por todas essas questões, por todos esses meios, com certeza, e também pelas pessoas, né? Tanto o pedestre como o ciclista, como a pessoa portadora de deficiência que usa cadeira de rodas, também acredito que esteja envolvido no conceito de mobilidade urbana, né? Exatamente. A mobilidade urbana é poder dar acesso a todos os deslocamentos das pessoas com conforto e com segurança. Quando a gente fala conforto, aí você citou as pessoas que usam a cadeira de rodas ou mesmo as pessoas que muitas vezes ficam paradas em congestionamentos. Isso não é nada confortável, mas o conforto exigiria um investimento muito maior do que é feito e o que foi feito nos últimos tempos, principalmente nas cidades brasileiras. Hoje muitas pessoas aqui de Guarulhos reclamam um pouco do trânsito aqui, principalmente nas regiões centrais e no Trevo de Bom Sucesso. A gente vai falar que está previsto para construir outro, evidentemente, a gente vai falar isso mais para frente, mas muita gente tem reclamado do trânsito nas regiões centrais e daquela região do Trevo de Bom Sucesso. O senhor hoje entende que Guarulhos é uma cidade travada, é uma cidade parada ou não? Não, eu acho que se a gente for em cidades, inclusive menores, outro dia eu fui na cidade de Rio Claro e uma das maiores reclamações das pessoas de Rio Claro, uma cidade de 200 mil habitantes, é o trânsito também. E uma cidade que foi planejada, diferente de outras cidades, ela toda tem um plano cartesiano de mobilidade muito interessante, mas ainda assim tem um grande problema que é o trânsito. Se você for na cidade de Guararema, no final do dia você vai ter essa mesma reclamação. Se você for a Mogi, então a maioria das cidades brasileiras hoje tem uma reclamação sobre o trânsito. Pela quantidade de carros que foi fabricado e vendido. Essa condição, nesse último período, nós temos mais de 30 milhões de veículos no país. Então, é um número muito grande. E na cidade de Guarulhos, por exemplo, nós temos cerca de 600 mil veículos licenciados
para uma população de 1.300.000. Mas a gente sabe que Quase Guarulhos, metade, né? a gente sabe que Guarulhos é passagem de outras cidades, e tem muitas pessoas que que moram aqui e que não têm seu veículo licenciado aqui. Então nós temos uma frota flutuante muito maior do que a maioria das cidades, principalmente caminhões, pela questão do aeroporto. Então a gente imagina que a gente tenha mais de 700.000 veículos na cidade de Guarulhos. Então é mais da metade da população. Nós temos uma taxa de motorização que é abaixo de 2, e isso dificulta, de fato, você ter o espaço mais livre para o transporte. Um sistema viário para o transporte e para o trânsito, e um sistema viário que ele é limitado ao mesmo tempo. Foi uma frota que aumentou muito em pouco tempo, né? Muito tempo, uma subida exponencial. Se a gente pegar motos, por exemplo, há 10 anos atrás nós não tínhamos 10.000 motos, hoje nós temos quase 70.000 motos. Uma subida absurda. E uma condição de trânsito ruim. Nós temos algo que a gente pode chamar de positivo, que são os acessos às rodovias, mas a rodovia Presidente Dutra, por exemplo, ela é uma das rodovias que ela é um limitador para a cidade, ou um facilitador. E muitos dias, quando a rodovia Presidente Dutra trava, a cidade inteira sofre, porque as pessoas utilizam da cidade para fazer os itinerários alternativos. Acaba sobrecarregando o anel viário, acaba sobrecarregando Monteiro Lobato, Papa João Paulo também. Mas hoje, no seu entendimento, o trânsito é o principal problema de mobilidade urbana da cidade? O principal... Eu acho que é um contexto geral. É um contexto geral. Se a gente for falar do que precisa ser feito na área do trânsito, nós temos 3 coisas fundamentais. Um é o investimento na área de engenharia, que aí ela significa obras e significa também uma melhor sinalização, significa calçadas. Então, dá para tratar de cada um desses temas separadamente. O outro é fiscalização mesmo. Porque quando a gente constrói o asfalto, e aí vários bairros foram asfaltados nesse último período, por exemplo, o Residencial Bambi, que eu vou dar como exemplo agora, a Estrada Velha Guarulhos-São Miguel, e imediatamente é necessário a gente colocar radares e colocar lombadas, porque as pessoas não respeitam as regras de trânsito e colocam em risco as outras. Junto com a fiscalização, nós precisamos trabalhar um programa muito grande de conscientização e de educação das pessoas que dirigem e também dos pedestres, para que eles utilizem as faixas de segurança, e os motoristas para que respeitem as leis de trânsito. Então são 3 coisas importantes para falar da mobilidade. Educação, que eu acho que seria a principal no meu conceito, fiscalização e engenharia. Perfeito. Eu queria abordar com você um pouco nesse primeiro bloco os assuntos relativos aos ônibus de Guarulhos, porque a mobilidade urbana também passa pela população se deslocando principalmente pelo transporte público da cidade. Então hoje são 3 terminais que Guarulhos tem, é isso? São João, Pimentas e Secap. Há previsão de construção de novos terminais? Na verdade, nós temos 5 terminais. 5. Nós trabalhamos junto com a MTU no planejamento que fizemos. Mas os 2 estaduais, né? Perfeito. Isso, aí nós temos mais um no Secap e nós temos um outro no Tabuão. Então são 5 terminais. Eu, quando cheguei na cidade de Guarulhos, não tinha nenhum. Há 2 anos e meio atrás. Não tinha nenhum terminal. E em 2 anos e meio nós já temos 5. E aí, no final do ano passado, nós precisamos fazer uma pintura, porque todo final de ano a gente faz uma pintura no piso dos terminais para mantê-los bonitos. E quando a gente fechou o terminal Pimentas para uma pintura, foi uma reclamação generalizada. Então, eles, em muito pouco tempo, foram construídos e já fazem parte da vida das pessoas como um elemento fundamental. Com os terminais, nós conseguimos criar na cidade de Guarulhos algo a muito custo também, que foi um sistema de transportes. Antes nós tínhamos a minha linha. Algumas pessoas ainda reclamam da sua linha. Não tem mais a minha linha. Tem um sistema de transportes. Nosso sistema de transportes funcionaria para todo mundo que tem o cartão, que, na minha opinião, depois do metrô, é uma das principais evoluções no sistema de transportes, que é você, com um cartão, poder se deslocar por 2 horas, no nosso caso aqui de Guarulhos, em qualquer direção, em qualquer sentido, pagando uma única tarifa. O cartão conhecido como bilhete único. O bilhete único que tem aqui, tem na cidade de São Paulo e tem também na cidade de Campinas.
Eu não sei se essa informação está correta, então vou pedir para o senhor aqui ajudar a gente. Teve morador de Guarulhos que reclamou que pega o ônibus do aeroporto para o shopping, que a tarifa dele já é mais alta, inclusive essa não sofreu redução, que é de R$4, e que não é possível usar o bilhete único nele com essas 2 horas. É isso mesmo? Procede essa informação? E se procede, por quê? Nós, quando fizemos a licitação do sistema alimentador, nós criamos mais 2 modalidades. Uma modalidade é o sistema de transportes noturno, são ônibus que funcionam da meia-noite às 5 horas da manhã, e no início a gente até achava que não ia dar certo, porque chegava a andar 2 pessoas por noite. Agora nós já estamos transportando mais de 250 pessoas por noite, com 10 micros. Tem sido uma satisfação grande entender que as pessoas estão conhecendo e passam a utilizar um sistema importante. O outro é o sistema seletivo, que é um ônibus, e é esse que você está falando, que é um ônibus que custa R$4, mas ele tem televisão, banco estofado, ar-condicionado e tem até água servida a bordo. Nós oferecemos, entendemos que para ter uma mobilidade melhor, nós precisávamos oferecer também um serviço diferenciado. E melhor, só pode andar sentado nesse ônibus, não tem a possibilidade de andar em pé. E o bilhete único é aceito sim, mas não como integração. Esta é uma linha diferenciada, um serviço seletivo para quem quer mais conforto, que vai pagar um preço um pouco maior. Ok, aqui quem utiliza me disse que não há esses benefícios que você citou aí, mas aí fica a palavra de um contra o outro. Deixa eu só voltar nós podemos fazer uma reportagem, ele passa aqui perto e até o local para comprovar, e a gente fiscaliza constantemente, são de fato micros diferenciados. Perfeito. A não ser que tenha tido... Aí a pauta aqui para a TV Câmara. A não ser que tenha tido uma confusão, que às vezes tem uma confusão grande aqui na cidade, e isso é bom esclarecer, das pessoas confundirem o sistema de transporte municipal com o sistema de transporte intermunicipal. Esse é mais caro sim, e esse não aceita, não dá o direito à integração. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui aos terminais para que a gente não perca o gancho ainda e depois a gente vai aprofundar um pouco mais no bilhete único. Hoje o terminal do Secap está funcionando normalmente porque teve aquela celeuma de que o terminal estava ocioso, principalmente para a parte da rodoviária, né? De partirem as viagens e tal. Hoje o terminal do Secap está funcionando a contento? O terminal que funciona do lado da rodoviária, ele é um terminal mais de passagem. E quando foi construído, ele acabou tendo... ele é um terminal com arquitetura diferenciada, foi o arquiteto McFadden que fez, e ele é uma pirâmide invertida, toda de concreto. E num vento forte que teve há um tempo atrás, nós tivemos um problema com a rodoviária e ele também sofreu um deslocamento. As pessoas foram para frente da rodoviária em pontos de ônibus. Agora, com o reforço que foi feito nesse terminal, ele voltou a funcionar, está funcionando bem. É um terminal iluminado, seguro, e acho que atende às expectativas daquele espaço próximo ao Secap. Porque ali nós temos outro terminal bem perto também, que é o terminal Varejão, que também é chamado de Secap por alguns. Perfeito. Para a gente aqui fechar o primeiro bloco, queria aprofundar um pouquinho o bilhete único rapidamente. Você citou aí que foi uma mudança muito importante para a cidade, né? E, evidentemente, mudou a vida do morador da cidade de Guarulhos. Quem antes estava acostumado a pegar aquela linha direta da periferia para o centro, teve que se deslocar até um terminal, pegar, de repente, 2 conduções e aí a tarifa dura 2 horas, uma tarifa só, né? Você acha que melhorou ou atrapalhou a mobilidade urbana das pessoas por elas terem que pegar mais conduções, de repente? Porque no começo muita gente estranhou e muita gente reclamou, né? No começo, muita gente reclamou e ainda tem gente reclamando. E todas as vezes que a gente percebe que, de fato, existe uma necessidade de mudança, a gente faz. Mas não é possível. Eu trabalhei na cidade de São Paulo, trabalhei na cidade de Campinas, na área do transporte público. E uma cidade que é a segunda cidade do estado de São Paulo, a cidade de Guarulhos, ela não poderia mais ter todos os ônibus vindo para o centro da cidade. Eu vou citar um exemplo de quem mora no Piratininga, por exemplo. O tempo de espera no centro era de 1h30. Ou quem mora no Bambi, ou quem mora no Água Azul, o tempo de espera dessas pessoas era muito grande. E as pessoas ficavam esperando, meninos, meninas, senhoras, senhores, ficavam na Dutra esperando o ônibus e tinha que esperar
a linha deles. E a Dutra é perigosa, o centro em alguns momentos e horários ele pode ser perigoso também, ficar esperando no ponto de ônibus. Com essa mudança, a gente colocou linhas troncais para os terminais. E as linhas para o terminal Pimentas, para o terminal São João, por exemplo, que são os locais de maior demanda que vou citar agora, não tem um intervalo nunca superior a 10 minutos na área central e mesmo na Dutra. Isso gera mais conforto e faz com que as pessoas vão até o terminal e lá do terminal elas têm todas as alternativas possíveis. Uma pessoa que mora no Santos Dumont, fui visitar o ano passado, e a mãe estava muito feliz dizendo que o filho dela arranjou um emprego lá no Álamo. E ele só consegue ir para o trabalho dele agora, do Santos Dumont para o Álamo, porque tem o bilhete único. Ele sai do Santos Dumont, vai até o Terminal São João, pega um outro ônibus no Terminal São João, vai até o Trevo de Bom Sucesso. No Trevo de Bom Sucesso, ele pega um ônibus que sai do Pimentas e vai até o Álamo. E essas pessoas, elas falam particularmente para uns e para outros. E alguns que reclamam, eles têm uma voz maior, mas eu acho que não é mais de 20% as pessoas que reclamam ainda. Porque se a gente imaginar as mães que faziam distâncias longas a pé para deixar seus filhos na creche e depois vir trabalhar, porque não tinha dinheiro para pagar 2 passagens. Agora ela pega o ônibus, deixa o filho na creche e continua a sua jornada sem pagar uma outra tarifa. O estudante, que muitas vezes não tinha condição de ir em casa, o estudante trabalhador que estuda à noite, ele consegue ir até a casa dele, toma banho, algumas vezes até janta, troca de roupa e depois vai para a faculdade pagando uma só passagem, o que ele ia ter que fazer de outra forma. Então, obviamente, dependendo de onde ele mora, né? Se ele estudar na região central e ele quiser ir até a Vilania, até o Piratininga, talvez ele não consiga, né? Então, eu acho que tem uma vantagem grande para as pessoas e isso tem que ser comemorado, porque gerou uma economia muito grande para o trabalhador, mas gerou também para o empregador. Claro. A região de Cumbica, satélite de Cumbica, não era bem atendida por ônibus, e hoje ela é bem atendida e está fazendo com que a população, com que os empresários contratem mais pessoas da cidade de Guarulhos. Mas essa é a intenção da mobilidade urbana que estamos tratando aqui nesse programa. Câmara em Pauta vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco a gente está de volta com esse tema muito importante para a cidade, que é a mobilidade urbana. Então não saia daí, a gente volta já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre mobilidade urbana na cidade de Guarulhos, recebendo a presença do secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira. Secretária, no bloco anterior falamos então um pouquinho sobre as linhas de ônibus, o senhor explicou o funcionamento do bilhete único na cidade, para a gente entender melhor este processo de mobilidade urbana das pessoas que tinham uma linha direta, mas passaram a conviver com um sistema novo de transporte, né? Tem agora as linhas tronco, como o senhor colocou, as linhas alimentadoras. Então falamos sobre essa questão. Continuando nos ônibus, acho importante a gente falar algumas reclamações também que a gente recebeu aqui, principalmente de moradores da cidade, quando souberam que o senhor até vinha ao programa, falando que algumas linhas ainda continuam muito lotadas. Dá para sanar esse problema? Seria a colocação de novos carros ou a implantação de novas linhas? Olha, nós falamos anteriormente da questão do trânsito. E aí nós temos 3 maneiras da gente sanar esse problema. Uma é colocando mais ônibus. Mas a depender do local, colocar mais ônibus é só colocar mais ônibus para atrapalhar mais o trânsito ainda. O fundamental é a gente aumentar a velocidade desses ônibus. Não a velocidade máxima, mas a velocidade média. É a velocidade de deslocamento, né? É a velocidade média.
velocidade, inclusive contando as paradas nos pontos. A velocidade média dos ônibus na cidade de Guarulhos, eu acho que é um dos nossos problemas mais sérios. Hoje é quanto? Nós temos uma velocidade média que varia entre 8 e 12 km por hora. Se pegar as cidades com corredores, essa velocidade ela sobe de 22 até 28, que é o corredor que tem a velocidade média melhor. 28 aí só pode ser superado por trem e metrô, mas o metrô, como tem uma quantidade grande de estações, trabalha com a velocidade muito parecida com isso, próximo de 28. Então seria uma velocidade de fato boa para você fazer um deslocamento. E é fundamental que a gente vá desatando gargalos e que a gente consiga fazer os corredores de ônibus. A partir dos corredores, nós vamos conseguir melhorar a velocidade máxima e a velocidade média também. E eu acho que uma das coisas que impacta muito negativamente, falei também aqui anteriormente, são as rodovias, quando elas têm problema. E, infelizmente, quase todos os dias elas têm problema. Nós pegamos a rodovia Presidente Dutra, por exemplo, no período da manhã, e nós temos aí, eu outro dia contei 30 ônibus parados no trânsito da rodovia Presidente Dutra. Na Ayrton Senna tem uma situação muito parecida, e a Ayrton Senna ela vem só até a Aerosmith. É a única maneira dos ônibus virem para o centro de Guarulhos, naquela região mais longínqua que é a região de Pimentas e mesmo as regiões de Bom Sucesso e parte do São João. Então nós temos uma dependência muito grande da Dutra e nesse sentido nós fizemos várias gestões junto à ANTT, que é a agência reguladora que cuida da rodovia, para que a gente possa, primeiro, ampliar essa marginal, que já foi uma conquista grande da cidade, do aeroporto até Cumbica, e agora nós queremos ampliar essa marginal, aí saindo de Cumbica, indo até o Trevo de Bom Sucesso. Cumbica, então, quilômetro 216, indo até o Trevo de Bom Sucesso, que é o quilômetro 209. E aí no Trevo de Bom Sucesso, eu acho que você vai perguntar daqui a pouco, nós temos outras novidades para lá também. Perfeito. Só para não fugir do tema corredor, porque a gente estava exatamente nesse assunto, porque o senhor entrou também em outro tema importante, que é o travamento da Dutra, e a gente também tem que discutir isso. Mas só para não sair do corredor, foi inaugurado recentemente, então, o corredor Taboão-Secap, né? Que é um corredor com aporte do Estado, como o senhor disse. Só tem esse na cidade? Então, estão previstos mais corredores? Corredor com porta esquerda só tem esse. Ele tem 3,6 quilômetros. É bem pequeno, né? Ele não tem muitas paradas. E, por enquanto, ali tem poucos ônibus rodando também. Vai dar em torno aí de 12 ônibus por hora. Com essa quantidade de ônibus, a gente achou que ainda não é suficiente para a gente liberar a pista da esquerda só para ônibus. Nesse sentido, nós vamos deixar ainda os veículos e os caminhões compartilhando essa via entre o ônibus junto com o ônibus. Quando a gente tiver uma quantidade de pelo menos uns 50 veículos hora, aí eu acho que justificaria a gente fazer esse corredor. Mas nós estamos trabalhando a ideia de corredores preferenciais. E aí, por exemplo, na Otávio Braga de Mesquita, nós demos todo um trabalho no sentido de melhorar o semáforo, de fazer plataformas, e a própria Monteiro Lobato também, uma plataforma que ela é elevada. A distância de uma guia do solo, ela é em torno de 15 centímetros. E a gente tem feito essas plataformas com 37 centímetros de altura. Se o ônibus parar direitinho, e aí colocamos no CEMEG também para melhorar a mobilidade das pessoas mais da melhor idade, as pessoas de mais idade, se o ônibus parar pertinho, o ônibus ele tem 45 centímetros no primeiro degrau. Então, 37 para 45 dá um conforto muito maior para quem vai acessar o ônibus. E o corredor Otávio Braga e o corredor Monteiro Lobato, e aí em algumas outras estações de transferência que nós fizemos, elas já contam com essa tecnologia e acho que isso auxilia bastante a gente dar um maior conforto. Eu não sei se eu fico falando muito assim ou eu espero mais as perguntas? Não, tudo bem. Eu acabo... na verdade, a minha pergunta foi na intenção da gente entender mais os corredores. Às vezes eu fico meio sem ponto de corte, viu, Leandro? Você me desculpa aí. A gente vai interagindo aqui. Vamos Agora eu queria só falar de uma outra coisa importante. Quando a gente fala de corredor,
E aí tem uma inovação que é o BRT, Bus Rapid Traffic, que além de pressupor o corredor à esquerda, porque quando o corredor fica à direita, o ponto de ônibus é aquele negócio meio chato, que todo mundo quer um perto, mas ninguém quer ter na frente. Porque aí quando tem na frente fica dizendo, tá tendo um cara barbudo lá, uns caras meio estranhos, não sei. Aí vira um preconceito com as pessoas que andam de ônibus. Ou tem vários outros tipos de preconceito que eles vão ter com quem está no ponto ali esperando, achando que estão correndo risco. Fora se ele fica perto da esquina, quem está de carro tem que esperar o ônibus para poder acessar a direita ou a esquerda. A direita, desculpa. Quando ele fica na esquerda, ele fica exatamente onde ele tem que ficar. E a distância entre pontos para a gente ter uma velocidade média boa do sistema de transportes é de até 500 metros. Em média, 450 a 500 metros. Senão fica um ponto muito em cima do outro e aí o ônibus demora muito. Quando você está atrasado e o ônibus fica parando em tudo quanto é ponto, é uma coisa muito triste para quem anda de ônibus. E se ele ficar nessa distância, você estando no meio, a maior distância que você vai andar é 250 metros. É algo muito aceitável. E aí a gente coloca ele no centro, não tem também os problemas de fazer as conversões à direita que são necessárias. Perfeito. Acho que isso é... Só mais uma coisinha, desculpa, é que eu acho que é importante dizer. E o Bus Rapid Traffic, ele também pressupõe que você tenha um embarque antecipado. E é algo que nós queremos testar aqui na cidade. Se você vê aqui na Praça Kennedy... Com a tarifa já paga, né? Na Praça Kennedy, até mesmo ali na Matriz, são 2 pontos muito fortes, ou na 7 de setembro também, que são pontos que tem uma demanda muito grande. O ônibus, algumas vezes, ele fica até 8 minutos para as pessoas embarcarem. E aí cria uma fila de ônibus, um esperando o outro embarcar. Então, demora de 8 minutos, ela vai significar para todos os ônibus um atraso na região central. Se a gente fizer o embarque antecipado, a gente consegue dar um embarque em até máximo 3 minutos. E muitas vezes resolve o embarque com 2 minutos. Porque aí abre as portas do meio, todo mundo entra, não tem que ficar pagando passagem, ou mesmo que seja com o bilhete, que é mais rápido, você acaba perdendo mais tempo. Já vem com a tarifa paga, isso com certeza facilitaria. Falando em tarifa, hoje aqui Guarulhos está em R$3 a tarifa, né? Teve aquela redução, até diante de tantos protestos, muitas cidades do Brasil reduziram. E aí eu fui fazer uma pesquisa para a gente conversar aqui no programa. Eu li, por exemplo, em Roma, a tarifa ela cobre só 10% do custo total do sistema de transporte em países desenvolvidos. Em outros países, por exemplo, os europeus, de 25% a 35%. Nos Estados Unidos, que tem uma cultura do carro, já uma cultura rodoviária nos Estados Unidos, 50%. E aqui no Brasil acaba cobrindo mais de 100% a tarifa, porque ainda tem que pagar as gratuidades. Há algum projeto, não sei se da Prefeitura, li também que o Senado aprovou esse projeto e voltou agora para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, que existiu esse projeto desde 2003, para que se subsidie o transporte, para que ele se torne menos caro e melhor? Bom, a gente comparar com os países europeus, eu acho que é uma boa meta, porque de fato eles têm um sistema de transporte invejável. Eu participei agora do encontro do Congresso Internacional de Mobilidade em Genebra, no final do mês de maio, e foi algo muito gratificante que o Estado lá ele banca 50% do sistema de transportes com subsídio. E as pessoas pagam com prazer, porque tem um bom sistema de transporte. Mas vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, a Avenida Tiradentes, que nós temos aqui em Guarulhos. Se fosse na cidade de Genebra, uma das faixas seria exclusiva para o ônibus. Ônibus, bicicleta e táxi. Eu tenho inclusive uma foto aqui que demonstra isso. E a outra para os carros ficam em fila, e eu um dos dias peguei um táxi e ele falou, se você quisesse mais rápido você teria que ter pegado um ônibus, porque os carros aqui ficam na fila mesmo e a gente tem que se conformar. Então acho que essa cultura
das pessoas entenderem que o coletivo ele é mais importante que o individual é algo que a gente precisa trabalhar, e os europeus trabalham isso muito bem. Eu só não sei, com essa crise europeia, se eles vão conseguir continuar bancando esse sistema de transporte do jeito que eles bancam. Depois eu fui em Praga também, que tem um sistema de transporte muito interessante, com linhas de metrô articuladas, com VLT, com VLP e com os ônibus também. E conversando com uma pessoa da prefeitura de Praga, ele falou, olha, nós começamos a ter dificuldade em manter esse sistema de transportes, porque lá República Tcheca era inclusive um país comunista, até pouco tempo atrás, e o sistema de transporte é algo estatizado por eles. E as cidades passaram a ter esses problemas. No Senado, isso já é uma proposta, um projeto do Fórum Nacional de Secretários, que a cidade de Guarulhos faz parte, e vai receber o próximo Fórum Nacional de Secretários nos dias 8 e 9 de agosto aqui na cidade de Guarulhos. Sediaremos esse encontro. Ele foi formado fundamentalmente para discutir a tarifa do ônibus. Tivemos, há tempos atrás, um problema muito sério de inflação no país. E aí as tarifas de ônibus, elas andavam desenfreadas e nós precisávamos ter mecanismos de controle, que eram as planilhas, que nessa lei agora foi inclusive aprovado. Teve uma comissão do Senado, presidida pelo senador Lindbergh. Eu estive presente com o prefeito Almeida nesta comissão, na reunião que teve há 2 semanas atrás, onde foram apresentadas as propostas finais. O prefeito Almeida fez algumas propostas também. E nesta semana, acho que foi na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado votou. Ela já era terminativa. Depois disso, ela tem que ficar 8 dias ainda no Senado e vai ser encaminhada à Câmara de Deputados. Agora, acho que no dia 10 de julho, mas a Câmara entra em recesso no dia 15, então no início de agosto deverá votar. O que trata essa lei? É um pacto federativo, onde estados, a União e municípios, cada um faz sua parte. O que o município tem que fazer para fazer parte deste processo e conseguir trabalhar o que a gente chama aí do REITUB, que é o barateamento da tarifa? O município tem que reduzir o ISS ao máximo, tem que tirar a taxa de gerenciamento, tem que fazer o bilhete único ou a tarifa integrada, tem que fazer a licitação, tem que ter um conselho municipal de transportes com participação popular e tem que ter a planilha tarifária transparente. Nós temos uma planilha que é sempre enviada à Câmara de Vereadores, mas eu acho que isso é pouco, porque a população não vê essa planilha. Nós queremos, o prefeito Almeida pediu para que a gente pudesse colocar essa planilha na internet, para que ela possa ser visualizada por todos, porque algumas pessoas não conseguem entender o que tem nessa planilha. Seria com certeza muito bem-vinda. E aí, quais os impostos municipais? ISS, o imposto sobre qualquer serviço. Tem alguns impostos federais, que é PIS/COFINS ainda, sobre alguns insumos que precisam ser tratados. Aí tem o que impacta mais nesse momento agora, é o ICMS do diesel. O diesel, ele corresponde a 20% do custo total do transporte. Nós temos aqui na cidade, cada ônibus roda por mês 5.500 quilômetros. 5.500 quilômetros por mês cada ônibus roda. É muito diesel. É bastante. É muito diesel, e se a gente e a desoneração, ela pode dar um desconto significativo na tarifa. Então, a gente espera que esse tipo de coisa realmente venha acontecer. A gente só lamenta porque o projeto era de 2003 e se demorou tanto para mexer nele. Cerca de 25% aí da passagem são de impostos, até onde eu E ainda teve um senador que votou contra. E outros 25% de gratuidades. Exato, foi 19 contra 1, né? Teve um contrário, então... Senador do estado de São Paulo. A gente lamenta, infelizmente, esse tipo de postura, porque o transporte precisa muito. Câmara em Pauta faz mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Encerrado o assunto ônibus, mais mobilidade urbana, tem muitas outras coisas para a gente comentar aqui no Câmara em Pauta. A gente volta já.
os serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre mobilidade urbana na cidade de Guarulhos, recebendo o secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira. Não participou do Câmara em Pauta ainda? Participe, mande seu e-mail câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Participe com a gente, sugira, opine, critique, pergunte. O programa é feito para você que está em casa, principalmente se é morador da cidade de Guarulhos. A gente fala principalmente porque tem gente que assiste também pela internet, mas se você é morador da cidade de Guarulhos, este programa é feito principalmente para você, para que você se informe melhor sobre os assuntos da cidade. O tema de hoje, então, é importantíssimo, mobilidade urbana. Secretário, existe um plano de mobilidade urbana para a cidade de Guarulhos, traçado? Existe um plano, mas mesmo com este plano, nós estamos revisando todo o plano de mobilidade da cidade. Esse plano que nós fizemos, ele trata fundamentalmente do viário principal, mas nós precisamos tratar também do viário secundário e definir melhor todas as vias da cidade. Nós temos desejo de começar agora, no segundo semestre, a construção desse plano. E depois, mais lá para o final do ano, nós vamos debater com a comunidade, lá para o mês de setembro, outubro, novembro, debateremos com a comunidade esse plano de mobilidade. E ele vai se transformar... Públicas, esse debate? Audiências públicas, e ele vai se transformar em um projeto de lei para ser votado na Câmara Municipal. Nesta casa, só para a gente entender, viário principal seriam as vias de maior tráfego, é isso? As vias estruturantes que a gente chama. Nós temos uma situação que agora vai ser muito interessante para a cidade de Guarulhos, que nós temos, por um lado, Ayrton Senna, do outro lado, Fernão Dias, e na parte superior, a Serra da Cantareira, que agora na Serra vai ser construído o Rodoanel. Com isso, nós teremos um anel rodoviário fechando a cidade de Guarulhos. Poucas cidades no mundo tem essa condição. No Brasil não tem nenhuma cidade que tem um anel rodoviário no entorno delas, que eu conheça pelo menos. Se alguém souber, pode até falar para a gente. Mas as cidades de Nova York tem esse anel, a cidade de Lisboa, a cidade de Paris, a cidade de Madrid, são todas cidades que têm esse anel rodoviário que compõe o seu entorno. E fora isso, aí nós temos um corte transversal feito pela Dutra e um corte longitudinal feito pela Hélio Smith. E essas duas vão completar esse anel. Do ponto de vista de mobilidade rodoviária, nós ficaremos numa situação muito boa. Só que nós temos uma cidade que cresceu muito. Em 1950, Guarulhos tinha 53 mil habitantes. Mesmo que nós tivéssemos uma cidade planejada, nós não conseguiríamos ter uma mobilidade boa. E a cidade, todos nós sabemos que não foi uma cidade planejada. Foi uma cidade que foi construída desordenadamente. O aeroporto foi construído na ponta, no final de Guarulhos, depois Guarulhos cresceu para trás do aeroporto, e aí você tem hoje um aeroporto como uma rolha no meio, e a gente não sabe, por cima não dá para passar, né? Só os aviões. Por baixo até dá, mas fica caro, porque é muito grande o aeroporto. Então nós concebemos com isso também um anel no entorno do aeroporto, e algumas vias principais que no vídeo da mobilidade que vai ser passado já, a gente vai conseguir entender. E a partir disso, nós queremos trabalhar um projeto clássico para a cidade de Guarulhos, que são os projetos que a gente chama de colmeia. Várias cidades do mundo trabalharam projetos clássicos de mobilidade. Eu acho que a gente tem hoje a condição de trabalhar isso. Fazer com que algumas vias importantes, elas vão circulando bairros, vai circulando o aeroporto e deixe
e preserve as ruas locais, para dar segurança para, em alguns lugares a gente passa e a gente ainda vê gente com a cadeira na calçada, conversando com o vizinho, o que eu acho que é uma característica fundamental que nenhuma cidade pode perder. É uma cultura que está se perdendo, a gente torce para que não se perca com certeza. O vídeo que o senhor citou aí, a gente vai exibir agora, é bastante ilustrativo e mostra um pouco do plano de mobilidade de Guarulhos. Enfim, você vai entender como Guarulhos pode andar, pode se deslocar melhor agora. Guarulhos não para de crescer e de se modernizar, com compromisso em atender à Lei da Mobilidade Urbana, que prioriza melhorar a acessibilidade e mobilidade, como também a locomoção por veículos não motorizados e ao transporte coletivo. Guarulhos tem se reestruturado para se transformar em um lugar melhor para se trabalhar e viver. A atual administração já construiu 3 terminais urbanos: Terminal Pimentas, Terminal São João e Terminal Secap, além da rodoviária. Estruturou e implantou o bilhete único e uma nova rede de transportes que já melhorou e muito a acessibilidade e mobilidade, além de promover a inclusão social, transformando assim o sistema de transportes em um serviço de qualidade. A cidade agora conta também com a mais nova frota de ônibus do país, com ônibus acessíveis e monitorados por GPS. Desde sua implantação, o bilhete único transportou mais que um Brasil. Já são mais de 210 milhões de pessoas transportadas, gerando uma economia de aproximadamente 72 milhões de reais. Um usuário que faz 2 viagens por dia economiza por mês R$ 132. Um amplo centro de gerenciamento e monitoramento do trânsito integrado com outros órgãos já está em funcionamento. A SIG, Central de Inteligência Integrada de Guarulhos, é responsável por monitorar os pontos mais críticos da cidade, integrando e possibilitando, assim, maior rapidez no atendimento das ocorrências. A revolução no transporte e no trânsito está apenas começando. Está em curso o Plano de Mobilidade de Guarulhos, que implantará corredores viários, novos viadutos, alças e túneis. As principais vias da cidade serão duplicadas para receber corredores exclusivos de BRT e novas ciclovias. A Prefeitura de Guarulhos, através da sua Secretaria de Transportes e Trânsito, aprovou até agora projetos junto ao Ministério das Cidades, que destinou R$ 308 milhões ao município através do PAC Mobilidade. Com este recurso, será possível viabilizar algumas obras prioritárias. O Corredor Pimentas será um dos primeiros beneficiados pelo investimento, com sua duplicação desde o Terminal Pimentas até a Avenida Jurema. O Trevo de Bom Sucesso será totalmente reformulado, resolvendo os problemas do trânsito, onde serão criados acessos independentes para cada destino. Uma obra planejada para 10 anos. Uma década sem transtornos de um tráfego intenso e lento. Serão implantados 2 novos viadutos sobre a rodovia Presidente Dutra e uma alça de ligação com o corredor Papa João Paulo I, que será duplicado. O prefeito Almeida fez gestões junto à ANTT para garantir o prolongamento das marginais da Dutra a partir do quilômetro 216 até o quilômetro 209. Em diversos pontos do município, soluções de engenharia eliminarão gargalos de tráfego importantes, como no corredor Santos Dumont, com a construção de um novo viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra entre os 2 viadutos existentes. O corredor Monteiro Lobato
será duplicado e receberá um viaduto sobre a Avenida Marginal do Rio Baquirivu e da rodovia Hélio Schmidt. O plano de mobilidade prevê muito mais para Guarulhos. Será construída uma passagem inferior no cruzamento entre a Avenida Monteiro Lobato e a Avenida Paulo Facini. Serão criados 2 túneis para evitar conflitos com áreas de tráfego muito intensa. O primeiro no corredor Facini, passando por baixo do corredor Tiradentes. E o segundo no corredor Tiradentes, passando por baixo da Praça Getúlio Vargas. No cruzamento da Avenida Suplicy com a Avenida Salgado Filho, está prevista a implantação de 2 viadutos de vão único de 40 metros. Coroando esse grande projeto, um anel viário articulará e integrará todas as regiões que circundam o aeroporto, com um corredor exclusivo de BRT e terminais ao longo do seu percurso. O anel não vai somente conectar bairros vizinhos, como também desafogar o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos pela rodovia Presidente Dutra. Além dessas obras, destaca-se também a interligação do aeroporto com o Porto de Santos e a região do ABC Paulista, através do corredor Jacu-Pêssego. Os projetos estão elaborados e parte dos recursos aprovados. O Plano de Mobilidade Urbana de Guarulhos é um projeto focado no presente, mas projetado para o futuro. Guarulhos, seguindo sempre em frente. Tudo bem, então você acompanhou o vídeo aí, recheado de artes, um vídeo bastante bonito, bem feito. Secretário, é possível realizar tudo que está aí nesse vídeo? Porque são obras bastante grandes e bastante ousadas, né? Eu diria que é necessário realizar tudo isso. E a minha pergunta é se é possível. Tem que ser possível. Tem que haver um pacto. Eu acho que quando a gente coloca estes projetos, a população tem que conhecer esses projetos e tem que cobrar. Não é possível fazer tudo nessa gestão agora, mas parte importante, parte fundamental, dá para fazer. E as outras coisas, eu acho que as outras obras também importantes, ela tem que ter uma continuidade. A cidade não pode parar, tem que perseguir todas essas obras e muitas outras. Quer dizer, são obras de longo prazo também, né? Eu acho que são obras que... O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos fazer agora o Trevo de Bom Sucesso. Tem um desejo do prefeito muito grande, nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar para que o Trevo de Bom Sucesso inicie ainda esse ano. As obras do Trevo de Bom Sucesso, todos viram, vai ficar uma solução, foi feita uma solução de engenharia muito boa. E junto com isso, a articulação por parte do prefeito com a NTT para que a Marginal da Dutra chegasse até ali. Porque senão a gente ia fazer um trevo que ia ser só uma maneira mais rápida de você chegar num novo congestionamento. Não é essa a nossa intenção. Nós devemos fazer também o corredor da Papa João Paulo, que a partir do entroncamento de onde sairá a José de Alencar, mais conhecida como Jacu-Pêssego, que liga com a Jacu-Pêssego, e ele vem até a Monteiro Lobato, onde passa por cima da Hélio Schmidt, e devemos fazer o corredor Santos Dumont, devemos fazer o corredor Jacu-Pêssego e trabalhar alguns corredores operacionais com recap para melhorar a mobilidade, que é melhorar o corredor Otávio Braga, Monteiro Lobato, tem projeto para Monteiro Lobato, e dar um tratamento especial na Faria Lima e também na Timóteo Penteado. Ok, então a gente vai fazer mais uma pequena pausa. Na volta do intervalo a gente conclui aqui o programa sobre mobilidade urbana, também falando dos deficientes, dos ciclistas, que é muito importante, ciclovias na cidade, e claro, um pouco mais do PAC da mobilidade, para o senhor poder explicar como é que esse investimento vai ser feito aqui na cidade de Guarulhos. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais mobilidade urbana para você. Até já!
Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre mobilidade urbana na cidade de Guarulhos, um programa bastante esclarecedor, com muita coisa para falar, com certeza não dará tempo ainda de falar tudo nessa edição, mas não tenho dúvida de que hoje a gente recebe aqui o secretário de Transporte e Trânsito, Atílio Perana, não tenho dúvida de que ele voltará até numa próxima oportunidade para a gente concluir o assunto, porque é muita coisa. Secretário, alargamento de ruas e avenidas centrais aqui estão previstas nesse plano de mobilidade urbana? Na região central, não. Na região central, o que nós deveremos fazer é só uma reorganização do centro para o transporte coletivo. E aí, que a gente poderia chamar de alargamento é na Transguarulhense, que nós deveremos fazer. Existe uma proposta também do prefeito de alargar a Avenida Endres, que ela sai ali ao lado do shopping, e a gente trabalhar o túnel, porque aquele túnel acaba sendo um gargalo na saída para Penha e para a população que mora ali no bairro também da Ponte Grande. Perfeito. Na Tiradentes, pelo vídeo, deu para a gente ver que está previsto um túnel, né? Perto da Praça Getúlio Vargas, aqui perto onde fica a Câmara. É isso, um túnel mesmo? Exatamente, exatamente. Que é uma obra bastante ousada, né? Aqui para o centro, necessária. A gente passa em outras cidades, até menores, que a cidade de Guarulhos, e teve alguém ousado que fez o projeto, batalhou e foi lá e fez. A gente precisa fazer. A Tiradentes precisa ser alargada também. Vai ter que desapropriar? Né? Vai ter que desapropriar, mas nós temos que fazer. A cidade precisa ter essa consciência, tem que pensar como a segunda cidade do estado, como uma das maiores cidades do Brasil. Nós precisamos fazer, nós precisamos buscar os recursos, nós precisamos enfrentar, ter coragem e concluir essas obras. Essa é a visão do prefeito Almeida, por isso que ele pediu para colocar no vídeo. Vamos colocar no vídeo e vamos fazer com que as pessoas sintam a importância desse viário para a cidade. Agora, com 70 milhões de reais de orçamento da sua pasta, obviamente, não dá para fazer essas obras. Guarulhos tem recebido verbas do PAC da mobilidade de ordem de quanto? Nós fechamos agora 83 milhões, orçamento geral da União, para fazer o Trevo de Bom Sucesso e parte do corredor que eu não tinha falado aqui na JK, que vai até a Avenida Jurema. Nós temos mais 165 milhões para fazer o corredor Papa João Paulo e nós temos mais 120 milhões, e aí uma coisa que eu trabalhei na cidade de Campinas e nós acabamos com todo o itinerário de terra lá daquela cidade onde passavam os ônibus. E a gente espera que até o próximo ano, com esse recurso do PAC Pavimentação, são 39 ruas ainda por onde os ônibus passam. Esses dias andou chovendo e algumas dessas linhas o ônibus não conseguiu passar, porque tem um itinerário de terra que com a chuva acaba ficando danificado e o ônibus não consegue passar. Então eu espero que até o ano que vem... A prioridade de asfaltamento serão essas ruas, então, né? Pelas quais transitam os ônibus. O PAC Pavimentação ele foi feito só para pavimentar ruas de terra. Então esse é importante. Então são 120 milhões. E tem mais 170 milhões que foram conseguidos para fazer a Jacopêssego. Então, você somou? 170 mais 80. 170 mais 253 milhões. Mais 165. 413. Está testando minha cabeça aqui. Mais 120.
533 milhões de reais. 533 milhões são as obras só do PAC Mobilidade. E se a gente imaginar que são mais... Você está bem, hein? Aí, não é só o Silvio Santos que sabe fazer conta rápida lá no SBT, não. Eu também sei. O pior é que o ouvinte deve estar com a calculadora lá conferindo tudo que você está falando. Atesto, 533 milhões. Não, e aí tem mais 200 milhões nas marginais da Dutra, tem mais 150 milhões na Ayrton Senna, tem mais 4 bilhões no anel viário, no Rodoanel, tem mais 4 bilhões no aeroporto, tem mais 1 bilhão no trem que vem de Engenheiro Goulart até o aeroporto. Então, e tem mais o corredor metropolitano que inicia agora, que vem do Secap até a Vila Galvão. A somatória geral de investimento em mobilidade na cidade de Guarulhos nesses próximos 4 anos está da ordem de 10 bilhões. Para esta gestão, só para esta gestão. Não são recursos da prefeitura, mas é uma conjunção e uma articulação feita pelo nosso prefeito, pelo prefeito Sebastião Almeida, os recursos e são todas obras que você vê que elas se interconectam e dão um sentido melhor à mobilidade da cidade. Eu acho que nesse sentido, queria até procurar se a capital vai ter um investimento dessa monta. Perfeito. Agora o senhor citou uma palavra muito importante aí nessa sua resposta, que foi trem. E a minha pergunta próxima agora é sobre trem e metrô. Então vamos primeiro ficar com o metrô, que é da parte do Estado. Existia rumores de que a linha Celeste poderia vir para Guarulhos, que era que estava mais perto, mas também algumas informações diziam que pode ser só em 2025, daqui a muito tempo. O metrô deve chegar em Guarulhos ou não? Até porque lemos aqui nos jornais também que o governador meio que abandonou o projeto, não sei, né? O que o senhor pode dizer? Olha, me desculpa até a brincadeira, mas nós tá igual mineiro aqui. Cada hora eles falam trem. Mas o trem que eles mandar para nós, a gente vai aceitar. Tem 3 aqui na TV Câmara, 3 mineiros na TV Câmara. Então, eu acho que o trem que vai acontecer agora, que está previsto, abriu ontem os envelopes, é o trem que sai de Engenheiro Goulart. Tem previsto uma estação no Secap, depois uma estação no Terminal 4 do aeroporto. Esse vai sair. E ontem até fiz uma provocação. Então seriam 2 estações em Guarulhos? 2 estações. Mas ontem eu fiz uma provocação ao secretário de Transportes Metropolitano, Jurandir Fernandes, e ele aceitou a provocação. O presidente Dilma falou agora de mais 50 bilhões a serem investidos em mobilidade. Mais 50 bilhões. Então, sugeri a ele que este projeto feito a 2 mãos pelo município de Guarulhos e pelo governo do estado, levasse esse trem até Bom Sucesso. Passasse pelo São João e chegasse até Bom Sucesso, com estação no Presidente Dutra, uma estação no Bom Sucesso, uma estação no Presidente Dutra, uma estação no São João, uma outra estação no Jardim das Oliveiras e aí depois a outra estação no próprio Terminal 4 do aeroporto. Dessa maneira, eu acho que a gente consegue melhorar bastante a nossa mobilidade. Há um tempo atrás... Porque o transporte ferroviário, além de transportar mais pessoas, né? E mais rapidamente, porque o trilho também não está em trânsito, né? Até que prove o contrário, né? De repente tem que fazer um ajuste lá, mas trilho não tem trânsito. Trilho não tem trânsito. Não sei se seria uma boa saída até para Guarulhos investir no ferroviarismo também. Exatamente. Eu acho, Leandro, que há um tempo atrás o trem, como que funcionava? Eles construíam o trem e o povo ia atrás do trem. A cidade se montava, se formava a partir do trem. Ao redor das estações. Né? Ao redor das estações. Você pega algumas cidades nossas aqui que acabaram se formando assim. Ficaram até feias algumas delas, né? Mas hoje, com o adensamento populacional, o trem é que tem que ir onde estão as pessoas. E nesse sentido, seria muito... não sei como usar a palavra, seria muito até despreparo nosso não querer levar esse trem até o Bom Sucesso, sabendo que nós temos a margem do Rio Baquirivu que dá todas as condições para que a gente coloque o trem e não tenha problema de desapropriação ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, do trem ficou claro, então, só para a gente deixar bem claro para o telespectador, a linha Celeste, então, não há notícias. Eu não acredito que eles vão fazer o metrô. Não acredito.
Eu acho que não está nos planos deles trazer metrô para Guarulhos. E é um problemão para São Paulo. O metrô precisa se modernizar. As linhas de metrô, elas são todas no sentido radial. Parece que elas... radial é como o raio da bicicleta. Você tem uma bolinha no meio e todos os raios saem no sentido e chegam naquele sentido. Então, todas convergem para um ponto só, fundamentalmente a Sé. Quem sai daqui, da Zona Norte, da região do Tucuruvi, e quiser ir para a Zona Leste, tem que obrigatoriamente passar na Sé. Sendo que nós podíamos fazer uma ligação passando por Guarulhos, que daria com certeza uma mobilidade tanto para a região Norte quanto para a região leste e até da porque cidade. Muitas pessoas se deslocam de Guarulhos para São Paulo e de São Paulo para Guarulhos. Secretário... 480 mil de ônibus. Pois é, então se fosse via trem ou via metrô, acredito que desafogaria bastante, principalmente as vias de acesso a São Paulo, a Dutra, que costuma parar bastante. Secretário, falando rapidamente de outras questões, faltam só 5 minutos para a gente encerrar o programa, então eu queria que o senhor fosse bem breve, mas a gente não pode deixar de falar de algumas coisas. Por exemplo, o plano de metas do prefeito Almeida, que foi lançado, até foi um plano com 20 metas bastante ousado, considerado até pelos vereadores da situação da casa como um plano bastante ousado. Entrevistei no dia o professor Samuel Vasconcelos, vereador professor Samuel Vasconcelos do PT, que é o líder do governo aqui. Ele admitiu que o plano é bastante ousado e previa que as calçadas da cidade, até o final da gestão, estariam 100% adaptadas, todas conforme a lei e todas previstas também para o acesso a deficientes. O senhor acha que dá para fazer? Nós vamos trabalhar nesse sentido. A gente tem trabalhado. Se você verificar a Tiradentes agora, que está abrindo nesse momento, já abriu agora uma ligação nova que a gente fez para diminuir o trânsito, melhorar o transporte coletivo, nós já demos um tratamento nas calçadas. Mas tem que levar em consideração que as calçadas são de responsabilidade do proprietário. Todas elas? Não. Todas as calçadas são de responsabilidade do proprietário. Então, a calçada que for de responsabilidade da prefeitura, é a prefeitura que tem que fazer. Mas as calçadas dos prédios, as calçadas das casas, elas são todas de responsabilidade dos proprietários. E aí então, tem que ter uma situação mudar, passaria o quê? Por uma campanha, uma conscientização? Eu acho que sim, uma campanha de conscientização. E nós fizemos já e devemos lançar ainda nesse ano um manual de como fazer sua calçada. Às vezes as pessoas querem ter uma grande boa vontade, vou fazer uma calçada super bonita, vou colocar um jardim, e aí um cadeirante passa naquele jardim, não passa por aquele arbusto que você colocou ali. A calçada ela tem que ser permeável, obviamente, mas ela tem que ser livre e desimpedida para o pedestre. Legal. Tem outra pergunta aqui, são duas antes da gente encerrar rapidinho. Ciclovias. Na cidade só existem duas, uma no Secap, né? Uma aqui no centro que foi feita recentemente na Paulo Facchini, mas são pequenas. Por exemplo, também tomando por base a Europa, Holanda 34 mil quilômetros de ciclovia. A Dinamarca, a bicicleta é o segundo meio de transporte mais utilizado. Em Sorocaba, que é uma cidade com 585 mil habitantes, muito menor do que Guarulhos, tem quase 100 quilômetros de ciclovia. Há algum projeto para aumentar ciclovias aqui também? Porque bicicleta hoje é mobilidade urbana, né? Deslocamento. Todos os nossos corredores terão ciclovia. Lembrar que a Paulo Facchini foi uma ciclovia de lazer. É um lazer para o final de semana. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? A primeira coisa que o menino queria ter era uma bola. E a menina, uma bicicleta. Uma boneca, desculpa. Só que o segundo, para o menino e para a menina, era ter uma bicicleta. Só que hoje meus filhos querem um videogame. E por quê? E os pais até preferem que ele queira um videogame, porque não tem lugar para as crianças andar de bicicleta. Se a gente não tomar uma providência urgente, nós teremos uma geração que não vai nem saber andar de bicicleta. Então essa preocupação de fazer a ciclovia na Paulo Facchini foi muito nesse sentido, para que os pais possam ensinar seus filhos a andar de bicicleta no momento que eles têm de lazer, que é o domingo. E ela não é uma ciclovia que tem essa pretensão de ser uma ciclovia para mobilidade urbana, para mais exercício e lazer. Só que os outros corredores da cidade, todos os corredores estarão com ciclovia. Inclusive esse da MTU que não previa. Eu ontem falei com o secretário do Estado e falei para ele, olha, na nossa cidade nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma ciclovia que ligue do Secap até
o Tucuruvi, até a Vila Galvão. É importante porque muitas pessoas se deslocam hoje ao trabalho também por bicicletas. Rapidamente, então, secretário. E quem não se desloca vai poder se deslocar. Com certeza, tomara que sim. Última pergunta, então, não posso deixar de atender aqui ao público que participou do programa também. Fernando Paiva fez uma pergunta, diz que em São Paulo houve uniformização das velocidades máximas das vias públicas. Normalmente com o radar com uma velocidade só, né? Porque tinham muitas velocidades desiguais e acabaram uniformizando a maioria da cidade. E aí os motoristas deixaram de se confundir com os limites, deixaram de tomar multas, principalmente por causa disso. A pergunta dele é por que a cidade de Guarulhos não procede da mesma forma. Por exemplo, duas vias com velocidade diferentes que se cruzam. A Dr. Timóteo Penteado com 50 km por hora de velocidade máxima e a Rua Quitandinha com Emílio Ribas com 60 km por hora. Rapidamente, secretário, para a gente fechar o programa. Rapidamente, tem um estudo técnico para fazer cada uma das vias. E São Paulo fez essa revisão e eu acho que está na hora da gente fazer a nossa revisão também. Mas não tem jeito. Tem vias com a sinuosidade grande e que elas vão ter que ter uma velocidade menor, porque senão um ônibus, por exemplo, não pode passar numa via com grande sinuosidade, um ônibus que tem um peso absurdo, porque cada atropelamento com essa velocidade vai matar as pessoas. Então, essa responsabilidade, esse estudo técnico, ele tem que ser feito. E acho que agora está na hora, de fato, da gente revisar todas as velocidades da cidade, mas não tenho dúvida, a cidade é diferente, ela é muito... tem muitas... diferenças de bairro para bairro, de via para via, e nós vamos ter que manter essas peculiaridades regionais, né? Exatamente, vai ter que manter velocidades diferentes para determinadas vias. Então tá bom. Secretário, obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta. A gente agradece muito a sua vinda aqui e a sua participação. As informações foram bastante esclarecedoras. Obrigado. Obrigado a você, Leandro, toda a equipe e aos telespectadores da TV Câmara. Legal, você então já sabe, se não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito, que é toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, não tem problema, você entra no nosso site, camaraguarulhos.sp.gov.br, ali do lado esquerdo, clique em TV Câmara e você vai poder assistir todos os programas anteriores, qualquer edição que você quiser do Câmara em Pauta, do Jornal da Câmara, nossos vereadores e os programas novos que eventualmente entrarão na grade. Então pode acessar pelo site, não tem problema, sob demanda, bem fácil, acesse lá e acompanhe a programação da TV Câmara Guarulhos. Na televisão estamos nos canais 7 Digital, 98 analógico da NET, então você também pode nos acompanhar pela TV por assinatura. Câmara em Pauta, então repito, reforço para você, toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, sempre um programa inédito para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, nos encontramos com certeza numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.